participar do culto, usando boné na cabeça, sei lá, bermuda e tal, isso seria uma falta de reverência? Para debater esse tema, estou recebendo aqui o apóstolo Heleno Bezerra, da Assembleia de Deus. Cadê a Assembleia de Deus? Ministério Apostólico da Restauração. Bem-vindo, apóstolo Heleno, muito bom te receber mais uma vez. Obrigado, pastor César, é um prazer estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Com a gente aqui também para tratar esse assunto, pastor Fabiano Faia, da Igreja Atalaias Church. Bem-vindo, pastor, mais uma vez. É sempre um prazer, pastor César, conhecer também o pastor Heleno e vamos conversar. É bênção. Amém. Bom, você também pode participar da enquete. 59% está dizendo que sim, é uma falta de reverência. 41% está dizendo que não. E a luta quer mudar esse número para cima ou para baixo, né? Vamos ver como que esse debate vai somar aí na sua compreensão, somar no seu conhecimento. Com certeza vai ser muito interessante tratar um pouquinho desse assunto. Eu vou confessar aos irmãos que aqui no Brasil existem igrejas gigantescas que mantêm a doutrina como doutrina, usos e costumes. Por exemplo, o homem tem que ter tal roupa, a mulher tem que ter tal roupa, mas eles nunca aceitam debater esse tema. Embora o tema hoje não seja esse, né, que homem não pode ou não pode usar bermuda, não é esse o assunto. O assunto é ir frequentar a igreja, estar no culto de boné, de bermuda, não é se pode ou não pode usar bermuda, mas participar do culto assim, se é uma reverência, então, ou não, se é uma irreverência ou não. Então vou começar aqui com o apóstolo Heleno Bezerra, conforme os nossos sorteios devidamente auditados. Vamos lá, apóstolo Heleno, bem-vindo mais uma vez, sua opinião inicial sobre o tema. Obrigado, querido. A minha opinião, né, minha linha de raciocínio é que nós temos os ensinos ou as doutrinas que são doutrinas bíblicas fundamentais. Existem as doutrinas humanas, as doutrinas de homens, e nem todas elas são, vamos dizer, heréticas. Eu acho que a questão de usos e costumes, que muitas igrejas são bastante, batem muito forte nisso, eu acho que algumas coisas aí são exageradas, né? Quanto às questões de vestimentas, que a gente chama de usos e costumes, essa doutrina de homens, né? Elas tendem, sim, até um erro, uma espécie de escravidão. Porém, por outro lado, nós vamos identificar aí uma série de igrejas que permitem, que aceitam que os seus frequentes, os seus fiéis estejam com qualquer tipo de traje, né? E eu particularmente discordo deste posicionamento. Aliás, eu discordo dos dois, mas o que nós vamos falar aqui é o uso de bonés, de bermudas. Quando você vai numa igreja usando esses trajes, eu acho que sim, creio que é uma falta de reverência. Acho que a falta de reconhecimento de onde está, né? De com quem você vai se encontrar, com quem você vai dialogar. Você vai numa audiência, essa é uma audiência especial. E nessa audiência que você vai, nesse encontro, eu creio piamente que o ser humano, a pessoa, o cristão, o crente, deveria se portar de uma maneira mais adequada. Okay. O que nós chamamos de decência e ordem. Vamos pensar no que é decente e do que é ordeiro, que está dentro da ordem do dia, dentro da ordem do lugar. Ok. Pastor Fabiano, qual a sua opinião inicial sobre o tema? O cara tá lá de boné, de bermuda, tal. Pode isso, Arnaldo? Então, esse tema é um tema muito de opinião. É ponto de vista, na verdade. A temática é se isso é irreverente diante de Deus. Então, eu preciso analisar isso do ponto de vista da minha relação com Deus. O que eu conheço acerca de Deus. E aí eu posso conhecer acerca de Deus através das Escrituras, para que de alguma forma o caráter de Deus possa ser revelado a mim pela Bíblia e entender se isso é irreverência ou não diante de Deus. Por isso eu acredito que uma pessoa que usa um boné ou uma bermuda não está prejudicando em nada a presença de Deus ou ofendendo Deus de nenhuma forma, até porque a bermuda
não é uma roupa promíscua, né? Uma bermuda mostra o quê? A canela da pessoa, como uma saia da irmã mostra a canela da irmã. Então não vejo promiscuidade na bermuda. E o boné, também não vejo nenhum problema de usar boné, tanto que outras religiões existem, religiões como o judaísmo mesmo, que eles usam quepar, e isso também não ofende a Deus e não vejo nenhum problema. Então eu acredito que isso é uma questão muito cultural, um ponto de vista muito cultural de cada ambiente. Hoje, se nós formos analisarmos as igrejas que mantêm usos e costumes, em alguns pontos e aspectos, foram porque elas nasceram numa época em que a cultura daquele ritmo era natural na sociedade. Então a igreja manteve os costumes, mesmo a sociedade mudando a cultura, a igreja mantém os costumes, como muita coisa que a igreja dizia que era errado, que era pecado ou que não se deveria, foi mudado em muitas coisas. Eu lembro-me que havia uma época que a bateria na igreja era errado. Hoje a igreja que proibia tem bateria, tem guitarra, e foi aderindo alguns comportamentos que antes não eram aderível, como a Assembleia de Deus hoje permite que a irmã use calça, né? Algumas igrejas que antigamente não permitia, hoje permite. Então eu vejo muito pelo lado cultural da questão, mas se nós formos analisarmos, ofende a Deus, é irreverência diante de Deus, eu tenho que analisar o caráter de Deus, como Deus olha para o ser humano, para que eu possa dizer se essa pessoa que entra na presença de Deus está ofendendo a Deus ou não. Eu não acho legal comparar o fórum judicial, como o pastor fez a comparação, você não vai entrar ali de boné e tal, porque Deus não é o juiz como o homem é o juiz. Deus não vê como o homem vê, é isso que a Bíblia diz, Deus vê o coração. O homem, o juiz, diante dos homens, ele está ali para julgar a causa de acordo com os relatos. Deus julga o coração do homem. Apóstolo Heleno, está contigo. Heleno. A questão cultural é fato, né? Fabiano é bem categórico nisso, nós sabemos, né? Se nós identificarmos isso na Bíblia, nós vamos para, por exemplo, o Antigo Testamento, quando Deus proíbe certas vestimentas e Deus estabelece determinadas vestimentas para o povo. Inclusive o corte de cabelo do hebreu foi estipulado por Deus, para que esse corte de cabelo não ficasse semelhante aos povos pagãos. Então Deus quis diferenciar Israel das outras nações. E Deus diferenciou inclusive nos usos e costumes. Então, aí é uma questão de usos e costumes, de diferenciamento no contexto geral. Infelizmente, a questão que a gente está trazendo aqui já de primeira é a questão do uso de saia, do uso de certas roupas que as assembleias, a Deus e Amor, tanto solidificaram nas suas tradições. Porém, quando nós vamos, por exemplo, para o Novo Testamento, Paulo chega a dizer para as mulheres ter cuidado com os vestidos muito exagerados, aquele vestido que não tem compostura, né? Ele diz que convém a mulher ter compostura, convém a todos. Por quê? Porque as mulheres usavam desde vestidos com muitos adornos, também vestidos de meio sensuais. Isso principalmente na cultura romana, né? Com a herança da cultura grega, que o belo, né, deveria ser exposto. Então, esses costumes, essas tradições envolvem muito a questão de cada civilização. Se você pegar os romanos da época, soldados usavam sainhas e assim viviam, né? Mas outros tinham parte dos corpos desnudos. Não é a questão, por exemplo, da bermuda ser uma coisa. Ontem mesmo o pastor que pregava falou sobre isso, a bermuda. Canela não tem nada de sensual. Então não está uma questão de promiscuidade, como o Fabiano falou. Mas a gente pensa assim, ó, eu vou transliterar isso aqui, eu vou traduzir, vou colocar, vou contextualizar para nós. Por exemplo, hoje o Fabiano me chama para ir jantar na casa dele, ele está lá, ele, sua esposa, seus filhos, e eu vou jantar na casa dele e eu chego lá de sunga. É conveniente?
Não, eu já respondo sem esperar que vocês me falem. Não, não é conveniente. Eu com certeza estarei criando um clima completamente fora dos padrões. Por quê? Mas eu uso sunga, eu vou à praia de sunga. Então eu acredito que cada ambiente requer certos procedimentos, certo comportamento. A gente vai, por exemplo, numa celebração de casamento, a gente usa o melhor, gasta, faz porque você quer estar apresentável diante das famílias, diante dos noivos. Você, até pouco tempo, no Tribunal de Justiça do Brasil, uma mulher não entrava de calças. Isso foi mudado há umas décadas atrás, porque tudo isso é uma questão sim de costume, mas é uma questão de reverência. Você não vai hoje, por exemplo, um advogado, ele não pode comparecer diante do magistrado sem paletó e gravata. Por quê? São tradições que requerem certos procedimentos que dão uma certa nobreza, um certo caráter diferenciado. Aí quando a gente pensa com Deus, bom, eu vou hoje à igreja, vou à comunidade, eu vou ao culto hoje. Eu saio da academia com aquele colã, eu estou falando em especial as mulheres agora, eu saio com aquele colã que eu estava na academia e vou ao culto. Não está dentro do que nós chamamos de ordem e decência, não está. Então, quando nós pensamos em vestimentas, e muitas, hoje eu vejo, usam roupas que não tem nada a ver com o ambiente crente. São roupas que aí sim são promíscuas. Mas o boné é uma coisa que você usa no dia a dia. Aí você vai no culto, à noite, você está de boné. Parece que Deus se tornou tão popular, perdoe o termo, tão vulgar, que ele aceita tudo hoje, porque Deus é bom, Deus é amor, Ele olha o coração. Então Ele aceita tudo, Ele aceita você comparecer lá. Não é uma questão nem de Deus aceitar, é como eu vejo Deus para me portar diante dele. Acho que a palavra que eu queria chegar, o resumo é como eu vejo Deus para me portar diante dele. Você pode mandar seu áudio 984849988, 011-984849988. Pastor Fabiano. Então, é justamente por isso, como eu vejo Deus, essa é a grande questão. Se eu vejo Deus a partir de mim mesmo, a partir do meu ego, do meu orgulho, se eu acho que Deus é como eu sou, então eu vou achar que Deus vai se ofender. Porque é isso que acontece nos magistrados, diante dos homens, né? A questão da irreverência tem muito mais a ver com o orgulho, né? Em relação a ter que usar um terno e uma gravata diante de um juiz ou coisa desse tipo. Tem mais a ver com o orgulho dos homens. Porque isso é uma instituição por causa do orgulho dos homens, que valoriza a patente. Só que Deus não é assim. Deus não é assim. Para mim, esse não é o caráter de Deus que eu conheço nas Escrituras. O que nós conhecemos de Deus nas Escrituras, revelado por Jesus Cristo, é que o maior é como quem serve. Por exemplo, quando Jesus quis lavar os pés dos seus discípulos, Pedro, que enxergava a partir de si mesmo, do seu próprio ego, do seu orgulho, achou que aquilo seria um absurdo. Como assim? Os meus pés o senhor não vai lavar? Porque isso é função de servo, o senhor é mestre e coisa desse tipo. E aí Jesus mostra para ele que Deus não vê assim. O maior é como quem serve. Então eu não consigo ver Deus se ofendendo com alguém porque está usando um boné. Isso é uma irreverência para alguém orgulhoso. Eu quero que você venha na minha presença alinhado. Por quê? Porque eu sou o juiz do negócio, eu sou o cara estudado, formado, eu tenho uma patente, então eu espero que você se porte assim na minha presença. Se eu enxergo Deus a partir do meu próprio orgulho, como eu seria, como eu acho que deveria, talvez eu enxergue dessa forma. Mas quando eu conheço o Deus das Escrituras, o Deus que sendo Deus se esvaziou e assumiu a forma de servo, não teve por usurpação ser igual a Deus e abraçou o pecador, eu não consigo sentir que Deus, eu não consigo acreditar que Deus sente reverência numa bermuda. É claro que quando a gente fala de promiscuidade é outro assunto, não é o assunto do debate. As pessoas têm que se vestir com pudor. Isso é indiscutível. E eu também concordo que se você frequenta uma igreja
que tem um determinado costume, é necessário que você respeite aquela igreja, porque a Bíblia também ensina que você respeite os costumes das pessoas. Se uma pessoa não come carne, respeita o irmão que não come carne, não é isso que a Bíblia diz? Respeita o mais fraco. Se ele não está tendo entendimento disso, não discute acerca do assunto. Então, o meu conselho é que a pessoa, que se ela frequenta uma igreja que tem usos e costumes, onde o boné, a bermuda, ou coisa desse tipo, é um problema de regime, de costume, mas isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com liturgias e costumes dos homens. Eu recomendo que você respeite a igreja, respeite as pessoas, porque respeitando as pessoas você também está cumprindo o evangelho. Chegou a opinião do ouvinte, Rafa, vamos ver o que pensa também o ouvinte. E aí, na sua opinião, ir à igreja, frequentar o culto de boné, de bermuda, seria uma falta de reverência? Solta aí. Rapaz, pastor César, sim, eu acho que é sim. Falta de reverência, até mesmo falta de educação, vamos se dizer assim, porque numa igreja de boné e camiseta, do mesmo jeito que as irmãs também não devem ir de roupa de alcinha, eu acho falta de respeito. A paz, é Elisângela. Adorar ao Senhor, estar na presença do Senhor, na igreja, comungando com os meus irmãos, né? Independe de qualquer vestes. Eu tenho que estar ali verdadeiramente em espírito, né? Para me posicionar diante de Deus como alguém que depende. Mas eu me preocupo com questões, né? Como, por exemplo, a cultura. Casamento ninguém vai de qualquer jeito. Fórum judicial ninguém vai de qualquer jeito, né? Mas parece que para a igreja independe, né? Da cultura. É complicado esse tema. Meu nome é Gustavo Nascimento, sou do setor 116, Ministério do Belém. Eu estou procurando aqui um comentário que eu vi agora há pouco, e eu gostei desse comentário para tentar fomentar aqui um pouco mais o debate, que uma pessoa tinha dito que, eu não sei se foi no chat ou aqui no ao vivo, entre os debatedores, quando você vai frequentar um lugar culto, um tribunal, um lugar culto e tal, e a pessoa escreveu assim embaixo, mas a igreja não é um tribunal, mas é a casa do Pai. Na casa do Pai você tem uma certa liberdade. Mas eu volto aqui, eu não estou achando comentário para fazer jus aqui à pessoa, mas eu achei legal o argumento. Pastor Apóstolo Heleno, está contigo. Então, é interessante. Pastor Fabiano diz exatamente uma coisa interessante. É uma questão de opinião. Então, eu vou trazer aqui o que a gente falava sobre como a gente vê Deus. Se a gente vê Deus como Pai, a gente tem aquela impressão de que lá na casa do Pai é bagunçado. Na casa do Pai, do verdadeiro Pai, eu acredito. Estou dizendo o homem, o humano. Ali tem regras. As casas têm regras e os filhos obedecem. Os filhos não andam do jeito que querem dentro de casa a todo tempo. Mas eu fico pensando no João. O João na ilha de Patmos, quando ele vê Deus, quando ele vê o Senhor, ele cai prostrado. Porque no coração dele há um reconhecimento da magnitude da grandeza de Deus. Essa grandeza que o salmista tanto fala, essa grandeza que diz, cale-se diante dele todos os povos, diante dessa magnitude, dessa grandeza, dessa santidade, de vestes resplandecentes. E aí eu entendo plenamente que está falando da glória, da luz, do reflexo da luz, não está falando de tecido. Mas diante dessa grandeza, homens caíram de joelhos e popularizaram tanto o Senhor, sucatearam tanto a imagem do Senhor, que ele se tornou esse meu amigo de bermuda e boné. Então, se a gente está falando como eu vejo Deus, assim como o pastor Fabiano fala que é o orgulho do ser humano, o orgulho que faz com que essas patentes exijam certos procedimentos, certas vestimentas, Deus nem exige, ele espera que nós reconheçamos. Deus não tem esse orgulho. Eu acho que parte do coração do ser humano que reconhece essa glória, que reconhece essa grandeza, essa magnitude de chegar diante dele, sabe, como fez
o José, que saiu da prisão, a primeira coisa que ele fez foi se recompor. Ele se recompôs para poder ir até a presença de Faraó. Eu fico pensando no Pedro, que estava lá pescando e de repente chega Jesus e ele então se recompõe porque ele estava na presença do Mestre. Eu fico pensando no Adão e na Eva, que viviam desnudos na presença de Deus. Mas eu também entendo aí que não está falando de vestes de tecido, mas ainda que ali foi tecido a partir da roupa de animais, do couro de animal. Mas quando eles percebem a sua nudez, eles até se escondem diante de Deus. Então não é uma questão só de promiscuidade, de sensualidade, mas a reverência é uma coisa que está no coração da pessoa. Eu não preciso que alguém exija de mim a reverência. Eu não preciso que Deus exija, que Deus peça, que haja uma lei. A reverência está no coração de quem respeita, e respeito não se pede, respeito se conquista. Então Deus não pede todas estas coisas num grau exagerado, mas ele deixa claro sobre a decência e ordem. Se eu estou num lugar, eu tenho que ser decente e ordeiro. E eu é quem ofereço a Deus essa honra. Não é Deus que está pedindo para mim, eu reconheço. Porque a honra é algo que se dá a alguém sem que ela precise pedir. Pastor Fabiano. Pastor, a irreverência, claramente nas escrituras, ela é tratada no caráter do homem. Se existe falta de reverência, a irreverência está ligado ao comportamento, ao caráter, àquilo que o homem faz. A gente pode analisar as escrituras do início até o fim. Se tem uma coisa que a Bíblia trata, são a forma como nós nos relacionamos. Se tem um ensino de Deus para nós nas escrituras, é como Deus nos trata e como nós devemos tratar uns aos outros. A irreverência está muito mais ligada a isso do que a vestimenta, do que a forma como eu me visto. Eu não consigo enxergar Deus se sentindo ofendido porque o rapaz usa um boné ou uma bermuda. Mas eu sei que o que ofende a Deus é a mentira, o que ofende a Deus é a idolatria, o que ofende a Deus é o orgulho do homem, o que ofende a Deus é a arrogância, é a falta de perdão. O que ofende a Deus é nós nos atacarmos uns aos outros. O que ofende a tudo isso é irreverência. O que muitas vezes acontece no meio de pessoas de paletó e gravata. E que não muda nada a questão da irreverência. Então eu não consigo entender isso porque eu acho que isso cai mais no colo da religiosidade de enxergar Deus a partir do estereótipo de como o homem vê o mundo. E Deus não vê como o homem vê. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Assim como o céu é mais alto que a terra. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, se eu enxergo a partir da cultura humana, tentar traduzir Deus a partir da cultura humana, então eu vou olhar para as pessoas que estão inadequadas ao meu modo cultural de ver. Eu, por exemplo, não tenho tatuagem e não tenho vontade de fazer uma tatuagem no meu corpo. Mas eu não posso condenar uma pessoa que usa tatuagem só porque ela tem tatuagem. Então eu preciso olhar para as pessoas a partir dos olhos de Deus. Porque essa é a suposição bíblica. Venha o teu reino aqui na terra como é no céu. Então eu preciso enxergar a partir dos olhos do céu. Será se Deus condena isso mesmo? Porque se Deus não condena isso e eu estou condenando em nome de Deus, isso é muito sério. Então isso é muito sério. Nós podemos estar colocando pessoas para fora do reino de Deus pela nossa doutrina religiosa, que não é a doutrina bíblica. Entende? Então essa é a grande preocupação. E aí quando a gente fala isso, fala, a igreja de porta larga, que não sei o que pode tudo. Como assim pode tudo? Não pode não. Não pode fofoca, tá errado. Não pode mentira, tá errado. Nós vamos confrontar tudo que tá errado. Não pode trair a esposa, não pode fazer tudo que tá sendo feito no meio de muita gente que tá aí oculta, errado. E isso é irreverência. E é isso que a gente tem que confrontar à luz das escrituras. Uma igreja bíblica é uma igreja que caminha à luz das escrituras e não do comportamento estereótipo.
Bom, vamos também saber o que pensa o ouvinte. Você pode mandar o seu áudio pra gente. 011 São Paulo 98484-9988. 011 São Paulo 98484-9988. Eu deixei uma pergunta nesse bloco, né? Falando que uma das pessoas, essa pergunta não foi minha, esse argumento. Eu achei legal ela falando assim, mas a igreja é a casa do pai e tal, não sei o quê. Eu vou deixar um pro próximo bloco. Por outro lado, já que esse serviu mais ao apóstolo Heleno, né? Mas Deus definiu inegavelmente a vestimenta de todos aqueles que servem no tabernáculo, né? Que posteriormente o templo, né? Então, na reunião solene, então, tanto a roupa do levita quanto do sacerdote, do sumo sacerdote, foi milimetricamente escolhida por Deus, definido por Deus, que tipo de pano, que tanto de pano, que mais que tinha, os ornamentos da vestimenta, eu tô falando da roupa. Seria esse um indicativo para que no Novo Testamento nós somos sacerdotes, né? O sacerdócio na reforma, né, é defendido o sacerdócio universal de todos os crentes, né? Então, seria esse uma dica, seria essa uma dica sobre isso? Pra gente pensar. A gente vai para uma pausa, aumenta o volume aí, tem uma oportunidade legal chegando da FTB para você e a gente volta. E na volta, eu vou também trazer a sua voz aqui sendo ouvida no debate. O debate e hoje é falta de reverência ou não participar do culto de boné, de bermuda e tal? O apóstolo Heleno diz que sim, o pastor Fabiano Faia diz que não, cada um trazendo aqui seu argumento. Vamos ouvir o que pensa o ouvinte, Fabiano. Fabiano não, Rafa. Solta aí, Rafa, pelo menos uns 2 irmãos participando, por favor. Bom dia, graça e paz, é o pastor Blini, do grupo Missionários do Asfalto, motociclistas cristãos, e referente ao tema sobre as vestimentas, boné, bermuda, né? Nós motociclistas, nós andamos com colete, cultuamos trajados com coletes, e eu gostaria de lembrar aquele versículo de Coríntios 9, onde Paulo fala, fiz-me como judeus para alcançar os judeus. Eu acho que o que importa é a motivação, é o coração da pessoa, né? Deus recebe a qualquer um, seja ele com terno Armani, como com colete de couro ou como boné. Deus está olhando para o interno, o coração da pessoa e a motivação em especial. Tá aí, pastor Blini, que legal, um amigo querido que já esteve aqui com a gente. Solta mais um aí, Rafa, desculpa. Paz do Senhor, irmãos, me chamo Claudinei, sou de Itapevi. Para mim, com relação ao tema de hoje, não é falta de reverência ir a um culto de boné e bermuda. Para mim, nós estamos 24 horas em culto a Deus. Nós devemos reverenciar a Deus em todos os momentos. Não podemos colocar que ir de boné e bermuda a um local onde nós ficaremos só 2 horas ou 3 horas determina a falta de reverência a Deus. É o nosso dia a dia que determina. Tem mais aí, Rafa? Solta mais um. Paz, pastor César Cavalcante, a paz, pastor Fabiano, os pastores da mesa. A minha opinião, eu sou o Paulo, a minha opinião é que nós somos templo do Espírito Santo e a igreja, a palavra diz que o Deus não habita em templo feito com mão de homem. Então, se nós estivermos em algum lugar de bermuda e de boné, nós não pode falar da presença do Senhor para outra pessoa? Bom, vamos lá, voltamos aqui. Eu comecei esse debate com o apóstolo Heleno, finalizei o primeiro bloco com o pastor Fabiano, segundo o nosso sorteio, que nunca acontece. E agora, apóstolo Heleno, para começar o nosso segundo bloco, tá contigo. Olha, essa temática de Deus olha para o coração, eu ouço desde que me converti. Mas eu me preocupo com isso porque o coração ele revela do lado de fora. Nós revelamos o que temos no coração com o que vestimos, com o que falamos, onde olhamos. Então, motivações, estamos falando aqui desde o início, as motivações e tal, mas nós revelamos do lado de fora o que temos do lado de dentro. O próprio Paulo, quando fala sobre as obras da carne, o fruto do Espírito,
ele diz que estas coisas são manifestas. Então, ele traz essa temática de que nós manifestamos do lado de fora o que temos do lado de dentro. Então, se você, por exemplo, o pastor que acabou de falar, né, ele usa colete de couro, ele usa... Não está dentro do contexto, por exemplo, de reverência ou não reverência, porque são estilos de roupa. Mas nós sabemos que dentro de qualquer cultura, aquilo que se põe na cabeça, um turbante, aquilo que se põe na cabeça, uma coroa, indica uma posição. E toda posição daquele que tem uma coroa é reverenciado. Por que que Deus usa o termo coroa para consigo? Nós falamos da coroa porque indica uma realeza. E ninguém comparece diante de uma realeza de qualquer jeito. Você pode viver no dia a dia, na sociedade, e a presença de Deus estar com você. Pô, eu vou dizer para ti, eu falo em línguas no chuveiro. Isso não é o problema, né? Mas quando a gente vai diante da realeza, ninguém comparece diante da realeza com a cabeça coberta, por exemplo. Aí você fala, mas o judeu... Mas Paulo diz, olha, aquele que ora com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. Paulo nem disse de pecado, porque tudo a gente quer colocar como pecado ou não pecado. Paulo só citou que era desonra. Então, maior desonra é você estar na presença de Deus de cabeça coberta, perante os anjos, Paulo diz, e diante de Deus. Então, é isso que eu quero que o ouvinte entenda. Nós aqui não estamos falando de pecado. O assunto é reverência. E dentro de reverência, nós sabemos que o que temos do lado de dentro se manifesta do lado de fora. Como é que eu vejo Deus? Eu vejo Deus, esse meu amiguinho de futebol, da academia, ou eu vejo Deus na sua grandeza? Se eu vejo Deus na sua grandeza, realmente eu vou querer estar diante desta grandeza com um certo comportamento diferenciado de eu estar diante das pessoas comuns. Pastor. Eu vejo um pouco de contradição. O apóstolo disse o seguinte: eu falo em línguas no chuveiro. O senhor está nu. Só que diante da realeza eu não posso, na igreja no caso, o senhor está diante da realeza. O senhor não está diante da realeza, por exemplo, no chuveiro? Sim. Então o senhor está diante da realeza nu, perante ele. Não é uma desonra o senhor estar nu diante de Deus. Porque o senhor conhece o Deus que é Pai. Né? Um Deus que é Pai. Nós falamos sobre isso aqui. O senhor tem filhos? Não. Não. Mas eu tenho filhos, tenho 4 filhos. Para mim não é uma desonra meu filho usar um boné na minha frente dentro de casa. Para mim não é uma desonra meu filho usar uma bermuda na minha frente dentro de casa. Eu sou o pai dele e eu não posso exigir que ele me respeite não usando bermuda ou não usando boné. Eu acho que o respeito dele a mim está mais ligado ao comportamento dele, ao caráter dele, a como ele cuida da mãe, a como ele zela pela família, do que propriamente o boné ou a bermuda. Então, se o nosso Deus é o nosso Pai, né? E é assim que eu vejo a verdadeira realeza, que eu acho que se tem uma palavra mais forte do que Deus, eu acho que é Pai. E Deus é Pai. Antes de Deus ser Deus, ele é Pai. E é assim que ele se revela para nós, nas Escrituras. E eu não consigo entender esse Pai agindo dessa forma. Eu achei muito interessante a colocação dos ouvintes aí, que foi muito, muito pontual mesmo. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a igreja organismo. Além de ser a igreja organização, nós somos a igreja organismo. Se é irreverente diante de Deus dentro do templo, por que não é irreverente na rua, em casa ou em qualquer outro lugar? Sendo que nós estamos o tempo todo na presença de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Ou seja, a minha vida devocional a Deus não acontece só quando eu estou no templo. Porque a impressão que nós temos, apóstolo, é que quando o senhor fala do templo, é como se Deus só estivesse ali, naquele momento que você está no templo. É ali que a realeza se aparece para você. E eu acho que não é assim. A vida devocional a Deus está o tempo todo com a gente. Então, isso é uma das questões de se pensar sobre isso.
Eu penso assim, duas coisas, Fabiano. Quando a gente compara a relacionamento de Deus, filhos com o pai, e você compara com os seus filhos dentro de casa, há uma diferença muito grande. Há uma diferença cultural, uma diferença personal. Essa diferença, você é um ser humano. Você é o pai, o amigo ali dos seus filhos. Deus também o é. Mas o grande problema é como eu vejo essa grandeza de Deus. No meu convívio diário dentro de casa, a gente é uma coisa. Mas eu vou num culto que é uma celebração. Então, eu digo assim, vamos fazer a festa de aniversário do pastor Fabiano. E aí você contrata um buffet, você faz num buffet, já que a gente está humanizando a coisa, né? A gente vai lá, a gente põe outras roupas, a gente põe umas roupas festivas, porque o convívio diário é uma coisa, mas o momento da celebração é outra. O convívio diário pai e filho é o momento da exaltação é outra. Então, quando eu vejo, por exemplo, o salmista dizer assim: Senhor dos exércitos e Deus meu, Salmo 84. Eu vejo como ele é capaz de diferenciar a grandeza de Deus e ao mesmo tempo ele ser possuidor, porque ele usa meu Deus, ter um Deus para mim. Então ele tem um Deus, mas ele reconhece que ele é o Senhor dos exércitos. Então a questão é como eu diferencio a solenidade e o convívio. O convívio é uma coisa. O convívio, eu fico à vontade dentro de casa, no convívio com a minha esposa. Mas se eu vou numa celebração com ela, eu não estou do mesmo jeito que eu estou em casa. Porque eu vou numa celebração. Então o culto, quando a gente pensa que o culto é uma celebração coletiva, e que ali eu tenho que respeitar não só os demais, mas também reconhecer que eu estou num cerimonial, que eu estou numa ocasião diferenciada do meu convívio diurno com Deus, o meu convívio diário com Deus. Então, a diferenciação está no meu convívio diário e o momento de celebração. No momento diário, no meu convívio, eu falo línguas no chuveiro, porque para Deus isso não vai ser... Não muda, como é que eu posso dizer? Não agride a Deus, porque as vestes que foram criadas não foram para diferenciar o homem para Deus, mas é do convívio da celebração. Próprio pastor César citou aqui as questões, por exemplo, e eu citei, Deus estabeleceu roupas para os sacerdotes. Deus deu a medida, Deus deu a cor, Deus deu o tipo de tecido, para que na celebração, no comparecimento diante dele, estes homens estivessem de acordo com uma expectativa que Deus tem também. Ele não está cobrando de mim, de você assim, todos os dias, mas Deus, eu penso num Deus que tem uma expectativa de ver os seus filhos com essa reverência, de na hora de celebrá-lo, celebrar com decência e ordem. A questão das vestimentas lá na Antiga Aliança, a gente entende que muitas coisas da Antiga Aliança não é cumprida pela igreja no Novo Testamento, né? Muitas coisas foram sombras que apontavam para Cristo, que foi revelado em Cristo. Eu acho que não dá nem para discutir a respeito disso, porque essa não é a realidade da igreja no Novo Testamento. A questão é realmente como você interpreta Deus. Essa é a questão. Para mim, a reunião, o meu devocional, a minha vida com Deus, o meu cotidiano, ele não tem diferença da celebração quando eu estou na igreja. Na verdade, eu penso que o melhor culto acontece na minha cama, na minha casa. Se ele não acontecer, se não for melhor na minha casa, não faz sentido na igreja, no ambiente, no templo, no tabernáculo. Então, eu acho que a dicotomia, essa separação, ela é um prejuízo para nós. Porque nós podemos estar espiritualizando a coisa de forma que isso fique mais... como que eu posso usar a palavra aqui? Eu não sei nem qual palavra usar, mas nós colocamos de forma que talvez pareça que Deus é tão distante, que as pessoas precisam estar naquele momento do templo, naquele ambiente, naquele lugar. E o maior propósito do templo e da igreja é a comunhão dos irmãos. O que representa o culto
é a comunhão dos irmãos, é o partir do pão, é a convivência, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e é a presença de Deus manifesta nesse ambiente. Então, a presença e o amor de Deus é revelado ao coração dos maduros que entenderam que Deus não é um místico. Deus não é um ser místico que eu tenho que me apresentar diante dele de forma adequada, como eu acho que ele vai e tal. Eu tenho que vir com o coração rasgado, coração quebrado, disposto a mudar de vida. O senhor prega de bermuda na sua igreja? Não, não prego, pastor. E vai de bermuda ao culto? Não vou de bermuda ao culto, mas porque eu não me sinto bem, mas eu não acho que é um problema. A pessoa que vai, ela tá irreverente diante de Deus. Eu entendo a postura do apóstolo Heleno, porque, assim, se eu estivesse debatendo com um senhorzinho aqui de 80 anos de idade, que tem uma cultura, que tem uma linha de pensamento, eu tenho que respeitar, porque é uma outra cosmovisão, uma outra forma de ver. Eu acho que cada um tem uma forma de ver as coisas. E como você quer respeitar a Deus, como você quer honrar a Deus, às vezes, muitas vezes, é o seu pensamento e Deus entende isso também. Bom, considerações finais. E gostaria também que você, nesse minuto, também falasse, deixasse aí sua rede social e também a igreja, os dias de culto e tal, para o pessoal ir lá sem bermuda. Não, querido, olha, nossa igreja é a Assembleia de Deus Ministério Apostólico da Restauração. Nós não temos aqueles usos e costumes da Assembleia tradicional. As pessoas podem ir mais à vontade, socialmente falando, trajados socialmente, né? Desde que seja sociável, né? Porque as pessoas chegam lá na igreja de bermuda, de boné. Nós não vamos, eu nem peço para tirar. Porque eu volto a dizer aqui... Não pede para tirar a pessoa, não pede para tirar o boné. Não, nem a pessoa, nem o boné. Por quê? Porque respeito não se exige, respeito se conquista. Né? Então eu não tenho que exigir respeito de ninguém, eu tenho que conquistar isso. E paulatinamente as pessoas vão mudando e de repente passam a não usar. Então isso é foro íntimo, eu acredito que é foro íntimo, eu não preciso essa coisa forçar e tal. Então nossa igreja tem essa visão, a reverência está manifesto do lado de fora, a reverência é algo que brota de dentro para fora. Então eu acredito que a gente deve ter uma compostura, sim, nas reuniões solenes. E nossa igreja fica ali na rua Oswaldo Arouca, 213, na Vila Formosa. Se você for lá, vai como você quiser, mas tenho certeza que o Espírito Santo vai tratar com você. Pastor, suas considerações finais também, aproveita para deixar os contatos. Tá ok. Gente, eu quero repetir, só isso. Eu acho que todos devem respeitar a cultura de cada ambiente, de cada lugar. Cada um tem uma cosmovisão de como viu a vida e o mundo e uma forma de honrar a Deus. E muitas vezes Deus é honrado da forma que cada um enxerga, porque é a limitação de entendimento que cada um tem. Eu acredito que você não está desonrando a Deus usando boné e nem bermuda. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que você deve respeitar o ambiente que você frequenta, respeitando os irmãos e como eles pensam. E a Bíblia ensina isso, que você deve respeitar a linha de pensamento de cada um tem uma cultura diferente, e se você quer revelar Cristo, como o irmão disse, faça-se, né, de tolo para ganhar o tolo, enfim, seja o que os outros precisam que você seja, para que Deus seja revelado através do amor. Minhas redes sociais, Fabiano Faia, _Atalaia no Instagram, no Facebook, Fabiano Faia, canal do YouTube também, tem várias ministrações, pregações que vocês podem assistir lá no meu canal, Fabiano Faia. Nossa igreja está localizada ali na Zona Leste de São Paulo, na rua Salomandana, número 98, Vila Buenos Aires, em São Paulo. Domingo tem 2 cultos, 9 da manhã e às 18 horas. Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, obrigado por essa participação. Tem o finalzinho da enquete aí, Rafa? Tem? Vamos lá. 61% continua dizendo que sim, 39% continua dizendo que não. Obrigado também ao pastor Fabiano, ao apóstolo Heleno, Deus abençoe. Obrigado também ao querido Rafael, né? O Rafael Abelardo, que Deus abençoe. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.